iniciar a gravação. Eu posso iniciar, professor. Por favor. Obrigado, Rita. Bom, então, dando início, né, à aula, a gente vai ter esse primeiro momento a gente vai ter esse primeiro momento que vai ser o vídeo que o Dr. Sérgio preparou para a gente hoje, e depois a gente vai ter esse bate-papo com o José Renato, que gentilmente se dispôs a estar aqui com a gente, né? Só relembrando, então, né, e para que o José Renato entenda o contexto, né, essa é uma disciplina de fundamentos de fisioterapia, em que a gente tem basicamente 2 módulos. Um módulo que a gente estuda a história da fisioterapia no Brasil, e um outro módulo que a gente trabalha principalmente instrumentais de avaliação, intervenção e assistência de longa permanência, que são objetos do exercício profissional do fisioterapeuta. É basicamente uma disciplina que a gente tenta colocar a primeira identidade do que é a fisioterapia no coração desses meninos, né, e meninas. E, basicamente, esse primeiro módulo é um módulo que a gente propõe um sistema de periodização, né, para que a gente possa estudar a história da fisioterapia no Brasil. E, para ficar didático, a gente propõe um sistema dividido em 3 períodos, que é o período da fisioterapia procedimental, ou seja, aquele período antes da portaria, né, de 64, que definiu como seria a formação do fisioterapeuta. Então, a gente parte da lógica que, a partir daquele momento, passou a existir um personagem, né, um diplomado em fisioterapia. Então, a gente considera que, antes daquele momento, a fisioterapia era procedimental, por isso que a gente chama do período procedimental, e a partir né, do momento em que se tem um documento oficial que define um diplomado, a gente passa a ter o período da fisioterapia profissional, que é o momento que eles estão estudando agora na disciplina. E dentro do estudo desse período da fisioterapia profissional, a gente mostra e apresenta para os meninos uma evolução, um aprimoramento da profissão, né? Que passa a ter seu exercício regulado a partir de 69, e o ponto que nós estamos na disciplina. Em 75 é criada a lei que, na verdade, é promulgada a lei que cria o sistema COFITO-CREFITO, né? E é nesse momento que a gente convida vocês do CREFITO 11 para estar batendo um papo aí com os estudantes sobre o que é o papel, né, do CREFITO 11, quais são as obrigações do fisioterapeuta com essa autarquia, como é que ela funciona, enfim, e todas as dúvidas que os alunos tiverem, porque, na verdade, é um bate-papo hoje, né, com você, viu, José Renato? Então, a gente vai começar com um vídeo que o Sérgio preparou para a gente, é um vídeo de menos de 3 minutos, e assim que terminar o vídeo, eu deixo você à vontade para se apresentar, né? A gente sabe que você tem um currículo interessante. Eu acho sempre importante que os meninos vejam as trajetórias dos fisioterapeutas, né? Para até se inspirarem, se motivarem, né? Então, peço, José Renato, para que você fale da sua trajetória e depois de como é que funciona o CREFITO, enfim, dar uma breve introdução para esses meninos, e depois a gente fica num bate-papo aqui, tá bom? Então, eu peço para a Rita soltar o vídeo aí, Rita, e vamos dar início, então, à aula. Muito obrigado, Renato, de novo. Olá, futuros colegas de profissão, futuros fisioterapeutas, hoje alunos, né, da UNB, através do professor Emerson Fachin. Eu recebi o convite de estar participando da aula de vocês por uma dificuldade aí na escala, né, no meu plantão no hospital. Eu também sou, né, fisioterapeuta do Hospital das Forças Armadas e da Secretaria de Saúde. Houve uma convergência de horários e eu não consegui trocar o meu plantão. Estarei trabalhando hoje, né, a partir das 13 horas no HFA, e não poderei participar. Estou enviando o colega José Bulhões, que é o nosso coordenador do Departamento de Fiscalização aqui do CREFITO 11, fisioterapeuta também, mestre também em Ciência da Saúde. Tem um currículo
extremamente extenso, já foi chefe da fisioterapia da Presidência da República, tenho certeza que vai engrandecer muito essa aula, né? Queria falar um pouquinho rapidamente sobre o que é o CREFIT. O CREFIT ele é um conselho, né? Um conselho de fiscalização que envolve duas profissões, a fisioterapia e a terapia ocupacional, né? O sistema CREFIT-COFIT foi criado em 1975, né? A principal função é fiscalizar, emitir o registro e zelar pela exação e pelo bom conceito das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. Nós não nos envolvemos em questões trabalhistas, então existe essa confusão, o piso salarial, eu estou com problema na minha empresa, não estão pagando em dia, as condições de trabalho estão assim. Então, essa parte trabalhista, ela é função do sindicato, tá? E aí, se vocês quiserem tirar mais dúvidas com o José Bulhões, podem ficar à vontade. Me coloco à disposição para, em um outro momento, em um outro horário, combinar aí com o nosso professor Emerson, né, para a gente poder estar realizando essa aula e convidando, assim que essa pandemia passar aí, a gente conseguir a vacinação em massa, estarem vindo conhecer aqui a nossa sede do CREFIT 11, que fica no Venâncio Shopping, tá? Sérgio Andrade, me coloco à disposição de vocês, podem ir lá no Instagram, Sérgio Andrade Oficial, tirar alguma dúvida, mandar algum recado. O meu telefone também eu sempre deixo disponível. Estou à disposição de vocês, que serão nossos futuros colegas de profissão, e o futuro da fisioterapia está na mão de vocês. Um abraço, aproveitem bem a aula. Contem comigo. Muito bom. José Renato, eu peço que você transmita aí os nossos agradecimentos ao Dr. Sérgio, né, pela iniciativa de, inclusive, ter feito um vídeo para a acolhida dos alunos, né, e agora eu te deixo à vontade aí com os meninos, tá bom, José Renato? Muito obrigado novamente. Beleza, obrigado, Hermes, obrigado aí pelo convite mais uma vez, é uma honra, um prazer estar aí com vocês, conversando, e... Bom, eu fiz uma pequena apresentação, né, mas eu gosto também de uma coisa mais dinâmica, e a gente vai entrando aí nos assuntos conforme vocês forem também falando, podem interromper, chamar, falar, indagar, perguntar, tá? Eu acho que fica bem interessante a apresentação dessa maneira, né? E eu vou colocar uma apresentaçãozinha, eu vou falar algumas coisas e, de repente, a gente entra em algum assunto com mais profundidade, que talvez seja interessante para vocês, tá? Tá passando aí a apresentação, né, pessoal? Sim, okay. Estamos vendo aqui, Renato. Beleza. Então, vamos lá. Tem aí as redes sociais do CREFIT 11 para o pessoal seguir. Acho que é interessante já ir seguindo. Tem muita informação legal, muita atualização. Então, é legal seguir aí as redes sociais, tá? Então, me apresentando, até reforçando aí que o professor Emerson falou. Sou fisioterapeuta, graduado desde 2000. Tem minhas redes sociais, rede da minha empresa também. Tem uma empresa que tem uma clínica de fisioterapia, né? Que a gente faz um trabalho aí de atendimento, né? Minha área principal é trauma e ortopedia. Fiz pós na fisiologia do exercício lá na UFSCar. Tem pós em fisioterapia intensiva, ergonomia. Eu fiz MBA em gestão empresarial, mestrado em educação física. Aí tem essa minha empresa em movimento. Estou na diretoria da Brafito Nacional. Já fui presidente da Brafito DF, a gente fez um baita congresso enorme aqui, um dos últimos eventos ao vivo, né? Agora vamos ver quando vai ter o próximo. Dou aula na pós-graduação de ortopedia UB já desde o início, já é uma pós antiga, né? A gente está lá, acho que há 11 anos, né, na pós. E o Sérgio falou, né, da Presidência da República. Eu fui fisioterapeuta do Exército também, fiquei 8 anos no Exército e tive a honra, né, de trabalhar na Presidência da República, que é um lugar
legal, assim, vivenciei muita coisa legal, atendi presidentes, então foi uma experiência diferente, assim, na área da fisioterapia, né? Um tipo de atendimento que exige muito do profissional que está lá, porque a gente tem que ser muito assertivo, né? Não que a gente não seja com os pacientes, mas tem que ser assertivo, disposição, você tem que ficar disponibilidade muito tempo, então isso foi interessante, né? E foi um período legal, foi uma experiência muito boa, mas hoje em dia a gente vive outro momento na nossa história, né, da humanidade, que eu acho que é interessante a gente falar também depois sobre isso. Mas um básico, assim, um beabá, que eu queria falar para vocês, por exemplo, o COFITO. Existe o COFITO, existe o CREFITO, né? O COFITO é o nosso Conselho Federal. O Conselho Federal é que dita as regras, analisam se as regras estão sendo cumpridas. Formulou tudo que a gente fiscaliza por meio de resoluções, portarias, acordos, basicamente assim que se funciona, né? E mesmo que a gente veja alguma coisa errada, grave e tal, quem julga no final é o COFITO também, tá? Isso é uma outra coisa interessante. Outra coisa que quem define a cobrança, o valor, quanto que cobra, quanto que dá desconto, tal, COFITO. Então, a gente só executa o que eles mandam, né? Bem isso. E o CREFITO, regionalmente, tem vários CREFITos no nosso país, são 18, deixa eu ver isso, 18 até o momento, e aí cada CREFITO tem a sua função de expede carteira profissional, fiscaliza o exercício da profissão, é um tribunal regional de ética, como eu disse, se for a coisa muito grave, ele vai para cima, né, vai para o COFITO depois. E a gente arrecada as taxas definidas pelo COFITO. E um detalhe interessante é que o COFITO ele fica com 20% do que tudo é arrecadado dos CREFITOS. Tá? O COFITO ele retém 20% para ele, para funcionar o sistema dele também, né? E é isso, basicamente esses são o funcionamento dos dois conselhos, né? E aí está o mapa de divisão, notem que o nosso é o 11, que está englobado DF e Goiás, até o momento os dois estados fazem parte, né? O Distrito Federal e o Goiás. Existe uma intenção de Goiás se separar, mas quem bate martelo é o COFITO. E normalmente essas divisões são analisadas pelo COFITO e não temos muito assim, uma regional consegue se separar sem o aval do COFITO, né? Então, estão aguardando aí a definição, né? Aqui tem uma região muito extensa, tá? O CREFITO 1 é uma das maiores regiões, né? Se vocês notarem no mapa, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, recentemente Sergipe se separou, né? Que é o CREFITO 17, mas é uma divisão, é um estado bem pequeno, mas tá aí essa divisão, né? E o último que foi Rondônia, é o 18, tá? Bom, o que eu... Aí eu montei mais ou menos, eu acho que o Emerson, ele pegou as ideias aí do que eu penso também sobre essa palestra, né? Algumas coisas assim eu fui jogando aqui na tela, que eu falei, pô, isso aqui a gente tem alta incidência. Pois não, pode falar. Fica à vontade para usar a sua apresentação, viu? Tá. Os alunos até vão preferir, eu acho. Como assim? Desculpa. Não entendi. Eu acho que os alunos vão até gostar de ter a apresentação que você preparou. Isso sempre dá um retorno visual para eles, né? Não, então tranquilo. Então vamos lá. Tá, joia. É que a gente não vê a cara das pessoas, como é que tá a apresentação, a gente fica na dúvida, né? Exatamente. Eu fico aqui falando com a janela, então é difícil. Pois é. Vamos lá. Então, assim, o que a gente pegou algumas coisas que são interessantes, o pessoal sempre fala, né? O carimbo, né? Tem muita gente que pergunta do carimbo, tal, manda e-mail, liga pra gente, tal. Tem que ter o nome completo e CREFITO.
E um detalhe que é importante, que parece absurdo, tem algumas coisas que parecem absurdo a gente falar, mas não é. O carimbo é de uso pessoal e intransferível. Então, o professor Emerson não pode deixar o carimbo dele para o colega carimbar uma evolução de outro paciente que não tenha feito, tal. Isso é crime, tá? Professor, Isso acontece. Pois não? Você passou o slide ou você ainda está no primeiro slide? Eu estou passando os slides. Entendi o que o Emerson falou agora. Porque você compartilhou só a tela quando você deixa em tela cheia, ele não está compartilhando. Então você tem que recompartilhar com toda a sua tela. Foi mal. Tá bem que você é esperto, viu? Peraí, deixa eu entender aqui então, pessoal. Me desculpem aí, tá? Tranquilo, Zé Renato. Eu já fiz isso várias vezes. A tela está sendo compartilhada o quê? Só o primeiro slide? Não, tá aparecendo um PowerPoint com as janelinhas do lado. Então você para de compartilhar. Aí quando você for compartilhar novamente, em vez de você compartilhar só o PowerPoint, você tem um escrito assim, Screen One, que ele vai compartilhar toda a sua área de trabalho. Aí você vai passando o slide, ele vai passar. Isso, aí você abre o PowerPoint. Pronto. Aí agora mesmo você aumentando a tela, vai mostrar tudo agora pra gente. Boa! Quem que falou isso? Quem me deu essa dica? Eu sou o Lucas, eu sou tutor da disciplina. Obrigado, viu, Lucas? Te devo essa. Deixa eu dizer, a gente tem uma equipe aí de tutores e monitores muito eficiente, viu, José Renato? Eu não sei o que seria da minha vida sem esses meninos. Imagina. Valeu, obrigado aí pelo apoio. Então, vamos lá. Então, assim, eu fiz a minha apresentação pessoal, né? Ficou... já falei um pouquinho do meu currículo, de onde eu vim, né? Aí essa é a tela do COFITO, né? Que mostra um pouquinho de todo o sistema, quais são as funções do COFITO e tudo que gira em torno do COFITO, né? Então, tem vários balãozinhos nessa tela que falam, por exemplo, atualização do referencial nacional de procedimentos de fisioterapia. Então, tá aí, né? Então, tem vários balãozinhos que falam um monte de coisa que gira em torno do COFITO, tá? Os CREFITOS, que eu falei um pouquinho já, também, né, que nós fazemos parte do 11, e quais são as funções dos CREFITOS. Essa apresentação eu posso enviar para vocês também, tá? Não tem problema não. Esses são os sistemas CREFITO, que são divididos em várias regiões no mapinha aqui do Brasil, tá? E aí depois eu comecei a jogar algumas coisas que eu vi que era legal a gente falar hoje, né? Por exemplo, a história do carimbo, que é importante ter o nome completo e o número do CREFITO. Ele é de uso pessoal intransferível, então você não pode emprestar o seu carimbo para alguém fazer uma evolução para você ou por você, tá? Então a gente já teve problemas de denúncia de gente denunciando o fisioterapeuta que fez isso, né? Então, uma bobagem que pode virar uma dor de cabeça tremenda, tá? Expor o número do CREFITO da empresa ou do profissional em site, placa, cartão, na sua rede social. Então, tá lá o nome do fisioterapeuta na rede social, no Instagram. Se ele divulga fisioterapia, se ele divulga que ele é fisioterapeuta, coloca o número do conselho, tá? Porque isso aí já é um meio da gente triar, né, através das nossas fiscalizações, quem é fisioterapeuta e quem não é fisioterapeuta, tá? O outro que eu escrevi aqui embaixo, cuidado com o que escrevem, com o que assinam, com prontuários, com atestado de comparecimento. Então, às vezes, tem denúncias que chegam falando sobre isso, entendeu? Por exemplo, chegou uma desses dias um paciente que se lesionou fazendo fisioterapia numa clínica. A primeira coisa que eu peço da clínica é uma cópia do prontuário do paciente. Então, ele tem que ter uma cópia do prontuário na hora que eu pedir, né? E aí o prontuário tem que ter todas as informações do paciente, da patologia, do que aconteceu, tem que ter carimbo, assinatura de quem atendeu, tem que ser todo identificado, tá? E o prontuário, ele é um documento do paciente, tá? Isso é importante também a gente lembrar disso. Porque se o paciente solicitar o prontuário dele, que você está fazendo, evoluindo, você tem que fornecer. O prontuário, na verdade, não é seu, é do paciente. Você pode até ficar com uma cópia, mas o original é do paciente.
E hoje em dia eu uso, por exemplo, na minha clínica, eu uso o prontuário eletrônico, tá? Tem uns sistemas aí, tem vários nas redes sociais, na internet, você acha vários tipos de prontuário eletrônico, né? E são muito bons, eu acho que acaba com a história do papel, né? O papel é terrível, volume, guardar volume, tudo isso é muito ruim, né? Então, o prontuário eletrônico ajuda muito também. E, professor Emerson, eu falo muito para as pessoas que a gente tem que repensar a fisioterapia, tá? Minha experiência, a minha experiência como coordenador da fiscalização está sendo assim, tem muita coisa decepcionante que eu vejo. A minha área de imersão, como eu falei, é traumatortopedia e esportiva também. E assim, então a gente fiscaliza muitas clínicas, muita coisa errada em clínicas, né? Então, assim, o foco não é o paciente em muitos lugares, né? É triste falar isso, mas a gente tem que repensar a fisioterapia nesse sentido, né? Então, às vezes eu vejo o paciente sendo tratado como uma pizza, né? Então, o paciente tem o fisioterapeuta que avalia, aí tem o fisioterapeuta que só faz ultrassom, aí do lado, num outro box, tem o fisioterapeuta que só fica o dia inteiro no laser, aí no outro tem o terapeuta manual, que eu nem falo que é terapeuta manual, é o que fica fazendo tração cervical, e tem o outro box ali, tem o cinesioterapeuta, né, que só faz a cinésio. E a gente eu acho tão difícil você dividir um paciente, eu tenho uma dificuldade imensa, eu avalio um paciente algo em torno de 1h30 a 2. É o meu tempo de avaliação. Então, imagina se eu vou conseguir pôr no papel tudo o que o ultrassom vai fazer, o laser, o terapeuta, o terapeuta, sendo que se eu fizer um ultrassom, que é uma coisa rara também eu fazer no meu dia a dia, mas enfim, se eu fizer um ultrassom, eu vou ter que reavaliar o meu paciente. Qualquer intervenção que eu faça, é necessário reavaliar o paciente. Então, como você vai manter uma linha de raciocínio em cima de várias pessoas atendendo e pré-estabelecido um método de trabalho? Então, o paciente deve ser atendido de maneira individual, né? E existe no Código de Ética algumas coisas que podem até defender essa minha visão, né? De individualizar o atendimento, né? Ou o paciente montado, né? Cada dia passa por um fisioterapeuta diferente. Um dia é o fisioterapeuta João, no outro é Maria. Salvo isso em hospital, né? Que não tem jeito, tem plantões, então cada dia é um fisioterapeuta, né? Mas na clínica de ortopedia eu acho muito difícil manter uma linha de raciocínio em cima de um paciente, né? Aí vocês caem na história de fazer 10, 20, 30, 40 sessões num paciente e não resolver o problema dele, né? Quando o nosso foco tem que ser resolver o problema do paciente o mais rápido possível, né? Então essa é a visão sobre atendimento que eu queria falar um pouquinho para vocês. História de prontuário. Prontuário, ele é um documento do paciente, tá? Como eu falei para vocês, escrevam, tá? Escrevam, deixem tudo descrito, toda a conduta, tudo que fez, avaliação, vocês têm que alimentar muito os prontuários dos pacientes, tá? Outro ponto que eu queria passar para vocês, que é muito importante para vocês, moçada, estudante de fisioterapia, o tal do estágio não curricular. O estágio não curricular, ele deve ser seguido por essa lei. O aluno ele tem que estar no penúltimo ano da graduação, ele já deve estar em estágio supervisionado, sem estar cursando disciplinas pendentes. Ele não nessa lei ela não deixa claro sobre as disciplinas, por exemplo, optativas, complementares, né? Ela não deixa, né? O coordenador deve assinar e não deve ultrapassar as 30 horas de estágio, tá? Regidos por essa lei de estágio. Fechou isso, você pode fazer estágio, tá? Só que assim, a minha sugestão é não se submetam a estágios que façam isso com vocês, que deixem você o dia inteiro fazendo ultrassom. Busquem clínicas, busquem pessoas que realmente agreguem conhecimento, que agreguem a possibilidade de vocês trabalharem no futuro. Porque existe uma diferença entre você ser um executor de uma determinada técnica, que você só faz isso, ou você acompanhar alguém, um serviço,
que te ajude a desenvolver o raciocínio clínico em cima do paciente. É só isso. É só isso. Se for possível conhecer serviços, acompanhar profissionais, se você tiver essa possibilidade até de não precisar da remuneração, é mais fácil isso que eu estou falando, eu sei. Mas se precisar da remuneração, busquem serviços que realmente façam diferença na vida de vocês, tá? Para não perder o tempo de vocês e não desenvolver, né? Entende? Só ser um executor de alguma coisa. Não, você tem que aprender realmente a desenvolver como que se atende um paciente. E isso que é o fundamental, né? É saber lidar com o paciente, né? Então, busque esses serviços. Alguém quer falar? Oi. Uma mensagem do WhatsApp. Oi? Não, acho que ninguém falou nada, não, né? Tá. Mas se quiser falar, fiquem à vontade. Podem interromper, tá? Bom. José Renato, deixa eu só dar um reforço aí para os alunos, para que vocês não fiquem intimidados, né, em aproveitar a presença do José Renato, que tem uma experiência, vocês viram pelo currículo dele, não só no CREFITO, COFITO, como uma experiência de vida. Então, assim, e é muito chato, eu me solidarizo com o José Renato, a gente ficar ali falando para a parede, para a tela do computador, né? Então, sempre que possível, se vocês puderem abrir, inclusive o videozinho de vocês, para a gente sempre lembrar de vocês e fazer um questionamento qualquer, isso, para a gente que está aqui apresentando, é muito importante, tá bom? Obrigado. Beleza, valeu, Emerson. Mas daqui a pouquinho também eu vou perguntando algumas coisas pro pessoal para a gente participar mais. E só para ter uma noção, até que horas que a gente vai à aula? Só para eu esqueci de perguntar isso. É até às 16. Ah, tá. Não, tranquilo. Quer dizer, a gente tem até às 16 horas. Não, ótimo. Tá, show. Valeu. Então, aqui, ó, pessoal. E aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide, só para vocês terem noção, algumas falhas de, por exemplo, eu estou na faculdade, mas eu já fiz o curso de ventosa, eu já fiz o curso de acupuntura, eu já fiz o curso de quiropraxia. Eu posso trabalhar, né? Então, assim, o cuidado que as pessoas têm que ter, por exemplo, como eu fiz esse print de uma rede social determinada, né? A pessoa ela fala de ventosa-terapia, estimulação elétrica TENS e FES, liberação miofascial, massagem desportiva, acadêmico de fisioterapia. Mas os posts da pessoa, pode levar um confundimento de quem vê se ele é um fisioterapeuta. Entende? Por exemplo, e assim, e também os cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, essa mesma pessoa fala de choque na carcaça, né? Então, são termos assim que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta. E também, alguns casos, como foi esse, nós entramos em contato com a pessoa e ele teve que refazer a rede social dele, né? Porque não é legal criar um confundimento de que você é fisioterapeuta se você não é fisioterapeuta, né? Então, isso não é bacana para a profissão, até porque se você está na faculdade, você não é fisioterapeuta, você não está pronto para falar que você é fisioterapeuta, e você não pode fazer isso, isso é crime, né? Então, a gente tenta orientar, toma cuidado com isso. E o principal, eu reforço, na faculdade, o principal é você se apegar em grandes nomes, vai visitar centros, sugue de seus professores, vocês têm grandes mestres aí no UNB, pessoas que eu conheço pessoalmente, que eu admiro muito, são grandes amigos aí, e eu sei da capacidade, de tudo que eles ensinam. Eu sei que é muito bom. Então, eu acho que a gente tem que esperar e tem que sair. Quando sair, por exemplo, na minha clínica eu tenho um grande fisioterapeuta lá comigo, que na hora que se formou, foi trabalhar lá comigo, que é o Klaus, né? O Klaus está lá comigo, né? Um menino muito bom. E estamos fazendo muita coisa junto, trabalhando lá comigo, e esperei formar, pegou o CREFITO, já começou a trabalhar lá, né? Então, foi uma pessoa que durante a faculdade ele procurou aprimorar, né? Então isso que foi importante no passo a passo, tá? E ter uma boa colocação depois no mercado, tá?
Por exemplo, posts que a pessoa, né, essa pessoa não é fisioterapeuta, né, então ela coloca lá o hashtag fisioterapeuta, né, aí mata, né, aí você não pode fazer isso. Então, normalmente a gente faz ou notícia crime, que é vulgarmente o boletim de ocorrência, né, ou até mesmo encaminhamentos para o Ministério Público, tá? Dependendo do teor da gravidade do fato, né. Ou aqui também, essa pessoa é estudante, está lá, fisioterapeuta, né? Não é fisioterapeuta, a pessoa é estudante de fisioterapia, né? Está no 3º semestre, inclusive, essa. Né? Mas, enfim. Então, eu costumo falar isso. Estágio para que serve, né? Para você colocar a plantinha crescendo, para depois transformar num super fisioterapeuta, né? Serve para você estar evoluindo, tá? Essa parte... são muitas dúvidas que o pessoal nos procura no conselho para discutir sobre financeiro, se abre clínica ou consultório, sobre impostos, quais são as despesas fixas, despesas variáveis que uma clínica pode ter. Uma coisa que eu deixo pelo menos claro para as pessoas é o seguinte, que não pode ser MEI, microempreendedor individual. Nenhuma profissão nível superior pode ser. Então, tem gente que vira MEI, e pode ter problema com a Receita Federal, tá? Mas isso aqui, o financeiro, uma boa consultoria contábil ajuda muito, né? Porque isso aqui também não é uma função do conselho, né? Até como o Sérgio destacou, o sindicato dá um norte bom nessa área, mas assim, a gente tenta também dar uma orientação nesse sentido para as clínicas, né? Para as pessoas físicas também que querem montar empresa, né? A gente tenta dar um norte do que fazer, tá? Mas o principal ponto para fiscalização, até hoje, assim, nesse um ano aí, foi marketing e publicidade. O que eu até falo para vocês de maneira adiantada, aí, curiosa, que vai sair daqui um pouco, é uma revisão do nosso código de ética, pessoal. O COFITO nos consultou, também consultou todos os conselhos regionais para fazer uma revisão do código de ética, tá? Eles querem rever a parte de publicidade, o que eu acho muito bom, porque eu vou contar para vocês que ano passado, mais para o final do ano, eu fiz uma aula dessa no Uniceub virtual. Só que antes eu pedi para o pessoal falar para mim, professora, divide a turma em 2 grupos. Um que vai defender o marketing, vai falar tudo que pode ser feito usando o código de ética. E outro grupo vai fazer o mesmo, vai falar que não pode fazer nada usando o código de ética. O código de ética atual. E aí eles fizeram. E aí, no final, eu falei, aí os 2 grupos fizeram a apresentação para cima. Os 2 grupos têm razão. Porque você pode divulgar tudo o que você quiser e você não pode divulgar nada do que você quer. Se você fizer 2 leituras querendo ler de um jeito ou querendo ler de outro. Então, é um código de ética interpretativo, o que não pode, porque lei a gente não pode interpretar. E lei a gente tem que ler e entender o que está escrito, acabou. Muitas dúvidas do nosso código de ética contra a parte de publicidade. Tá? Então, isso aí a gente fez várias colocações para mudança e eu acho que em breve, espero que em breve, né, o COFITO se posicione com as alterações devidas para tornar mais transparente, mais fácil de entender o quanto a publicidade do nosso código de ética. Para vocês. E quando a gente fala, mas aí falando de marketing e publicidade, quando você vai postar, trabalhar marketing e publicidade nas redes sociais para você, eu acho que é importante você entender, a primeira coisa é o seguinte, quem sou eu? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu quero fazer? O que eu quero vender, né? Então, assim, as pessoas às vezes postam, né? Isso aqui é uma coisa até que não é permitido ainda pelo Código de Ética, né? São essas mensagens que me fazem estudar, mergulhar e me dedicar ainda mais à minha profissão. Obrigada pela confiança e autorização, né? Só que cartas de agradecimento normalmente não podem postar em rede social. E aí você tem que entender, para que você vai postar uma carta de agradecimento na rede social, né? Você tem que ter a estratégia definida do seu marketing,
de negócio, estou falando de negócio, né? Antes e depois também não é permitido pelas resoluções atuais do Código de Ética. Mas eu volto a falar, depende um pouco da interpretação também, né? Mas eu falo para vocês o seguinte, uma postagem como essa, antes e depois, por exemplo, o paciente fez RPG, antes ele era assim, agora ele está assim. Como que a gente pode falar que ele teve essa evolução com o RPG? Então, vocês que estão dentro de uma universidade sabem muito bem que para chegar num resultado desse, você tem que ter um belo estudo de caso feito, né? Um belo estudo de caso feito, onde você descreve bem a metodologia de trabalho, a intervenção, o posicionamento da câmera, a distância da câmera para o paciente, o mesmo local, o mesmo piso. Então, assim, tem que ter toda uma estrutura feita, luz, de iluminação igual, vários pontos. Então, o antes e depois, se for feito falando como ciência, ele é legal, ele é validado. Mas, se não, antes e depois, não tem fundamento você postar um antes e depois sem um fundamento científico no que você escreve, né? Isso é importante. Então, assim, por exemplo, eu dou aula lá na pós do CEUB, fazendo uma quebra aí da linha de raciocínio, de fisioterapia no pós-operatório de ortopedia hospitalar. É uma área muito escassa de quem fala, de quem dá aula, de quem trabalha com isso, né? E eu vivenciei muito isso em hospital, trabalhei um bom tempo aí dentro do hospital com isso, com pós-operatório imediato. E o que eu fazia? O paciente me despertava atenção, era um caso interessante e tal. Eu tirava uma foto, na época ainda com câmeras digitais, né? E aí eu chegava em casa, punha isso no computador e montava um slide, né? Então eu falava o caso e já fazia toda a parte científica, tal. E eu deixava esses slides e fui montando, tal. Isso virou a minha aula de pós-graduação, né? Que foi uma vivência minha com o tempo. Só fazendo essa observação aí. E aí vamos falar um pouquinho mais de publicidade, né? O nosso código de ética, ele veda algumas coisas, outras ele permite, tal. Essa aí eu tirei um print aí de um post de internet, de uma rede social de uma pessoa, divulgando o trabalho dela dentro de uma UTI com criança, né? É legal você divulgar, mas é o seguinte, eu sempre faço essas perguntas. Mostrar o paciente, isso vende? Você quer vender curso ou quer mais pacientes? Quem é você? Você quer só satisfazer o seu ego? Porque que benefício que isso vai trazer você mostrar a imagem da criança, né? Eu como pai, né? Meus 2 filhos, eu não permitiria a imagem do meu filho de dentro de uma UTI, não. Eu já tive meu filho até internado uma vez numa UTI. Eu não gostaria de maneira alguma que uma imagem dele fosse parar numa rede social. E me sentiria muito mal se uma fisioterapeuta chegasse lá na sala de espera, o senhor pode autorizar a gente postar uma foto dele na UTI? A gente seria coagido a assinar um negócio, né? Falar assim, se eu não assinar, ela ainda vai fazer maldade, né? Mas eu acho que, entendem como tem coisa que acho que não poderia nem ser permitida, né? É de cada um, aí é de cada um, mas assim, assim, a pessoa que posta uma foto ou até de um paciente entubado, o que ele quer postando isso, né? Ele quer ganhar mais pacientes? Como que vai ganhar mais pacientes fazendo esse tipo de medida, né? Como? Então, grave, né? E já está sendo gravado, melhor ainda, né? Você quer cliente ou seguidor? Né? Você quer bombar nas redes sociais ou você quer clientes? Né? E bombar na rede social, isso vai te ajudar em alguma coisa? Será que isso vai melhorar a sua clientela? Devemos fortalecer o nome da clínica, o domínio na sua região. Isso aí é o que eu faço. Isso eu trabalho com a minha clínica, minha pequena clínica, fica em Águas Claras, então eu tento investir no Google, tá? Porque tem um raio de ação muito bom e para mim dá um retorno muito, muito legal.
Bom, e assim, eu tento trabalhar muito minha rede de contatos. Não adianta, médicos são os profissionais que me indicam muito, né? Então, eu tento fazer divulgação com médicos, explicando o trabalho, mostrando o resultado. O médico me indica o paciente, eu retorno através até de relatórios, eu mando para o médico, explicando como é que está, entro em contato, ligo. Então, a gente procura estreitar muito, muito essa relação aí para manter... para manter a troca de pacientes, né? E aqui, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o tipo de divulgação, né? Então, tem pessoas profissionais, às vezes, como ali ficou o marketing do meu amigo Fernando Calista, de quebra, né? Que é um grande profissional que vende curso de Watson. E aí, ele posta o quê? Posta venda de cursos, de uma maneira clara que ele está vendendo curso. Então, são permissões tranquilas para se fazer, né? E existem várias maneiras de você postar, por exemplo, o ambiente seu de trabalho, o ambiente de atendimento, quais são as participações que você, como profissional, tem em eventos, em convênios. Postar paciente é interessante, mas assim, depende de como que você vai postar o seu paciente, o propósito disso, né? Então, tudo isso eu acho que vem agregar muito valor dependendo do modo que você posta, né? Para você trabalhar o marketing, tá? E quando você trabalha marketing, você tem que pensar sempre as questões, né? Preço, que é o que o cliente paga, né? E o valor, que é o que você leva, né? Então, o preço, por exemplo, eu fui atrás de fazer convênios com plano de saúde. Eu não aceitei o preço deles. Não aceitei, não. Eu vi os valores deles e falei, não, obrigado. Porque eu tenho um determinado valor que eu cobro. Então, o valor é o que você leva, né? O valor é realmente o que você embute em tudo que você faz, que você estuda, que você... por exemplo, o meu paciente, eu trato ele muito bem. Depois que ele sai da minha sessão, 1 ou 2 dias, eu estou sempre mandando mensagem, perguntando como é que está. Então, isso tem um valor, né? Convênio, se eu for atender convênio, eu tenho que atender 10 pacientes. Se eu for, eu atendo particular. O que eu prefiro? Correr atrás de um paciente ou de 10? Então, para mim, é interessante correr atrás de um paciente. Por isso que eu sigo firme no atendimento particular, né? Gosto muito quando o Emerson falou da história da fisioterapia. Tem um cara da história da fisioterapia que eu curto muito, que é o Sérgio Mingroni, que foi um professor meu no interior de São Paulo. É um cara que eu respeito muito e tirei deles essas frases aí que é bom a gente ficar na cabeça. Não faltam recursos, não faltam técnicas, equipamentos, falta massa crítica pensante. O paciente tem que aprender a viver, isso é fato, tá? A minha história me sustenta. Isso aí, eu tenho plena certeza, tá? Mais do que a fisioterapia, a minha história me sustenta. Se eu dei certo, qualquer um pode dar. Eu vi a frase dele, muito legal essa frase, eu gosto muito, né? E agora eu vou parar de apresentar, que eu vou entrar em algumas coisas que eu acho bem interessantes para a gente bater um papo. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você veio de São Paulo? Eu sou de São Carlos. São Carlos, eu estudei lá em São Carlos. Ah, você estudou lá, pô. Legal. Você conheceu o Sérgio onde? Como? Você conheceu o Sérgio onde? Sérgio... Eu fiz a graduação minha foi em Batatais, né? Ah, sim. Aí depois eu fiquei imerso na UFSCar com a Estela, quando eu fiz a fisiologia do exercício, a gente fez um trabalho muito bom fisiocinético e tal. Sim. Mas o Sérgio foi em Batatais, que ele tinha sido coordenador de curso lá, né? Eu trabalhei com o Sérgio na Unisa, na Universidade de Santa Amaro. Ah, foi antes de Batatais, na Unisa, acho, se não me engano. Assim que eu sou já velho. Legal. E eu me lembro que na Unisa, ele me convidou para coordenar a pós-graduação Lato Sensu lá. Enfim, eu fiquei um período trabalhando com o Sérgio, uma pessoa que eu admiro muito também. Bom saber que você veio de lá também. Foi muito legal, assim. Aí, assim, eu vim para Brasília em 2002, trabalhei muito em hospitais, eu sou um cara grato pela iniciativa privada, né?
apesar de ter ficado no exército, foi uma experiência boa também, mas eu gosto muito. Minha empresa em movimento eu tenho desde 2003, 2004, 2000 por aí. E e são desafios, né? Mas a gente tenta sempre, eu sempre tento falar o seguinte, pessoal, está indo embora a era de concurso público, né? Eu acho que está acabando, vai diminuindo, né? Não tem como, né? Então a gente tem que acreditar que é possível a gente trabalhar na iniciativa privada, da gente ser empresário, da gente criar emprego, da gente atender, e tudo isso é possível. E, assim, o meu norte é sempre tentar fazer as coisas da maneira mais correta possível, para não ter erro, né? Então, e quando a gente erra mesmo, né? Tentar consertar o erro e tocar o barco, né? Mas eu acho que eu sou um cara contagiado pela iniciativa privada e eu acho que eu queria passar isso para todo mundo, que isso é muito legal para não desanimar, porque tem desafios, mas a gente passa, né, pelos desafios, né? Por exemplo, o Covid agora está sendo um grande desafio para todo mundo, para as clínicas, para as empresas, para quem está dentro de hospital. A função do CREFITO nesse momento está sendo fundamental, porque a gente está... Esse aí que eu ia bater um papo com vocês, né? A gente tem muitos hospitais que as equipes, o que acontece hoje em dia? Elas estão cansadas, estão saturadas, é um estresse muito grande você trabalhar no UTI Covid, né, no hospital, referência Covid, então não é fácil não, você entrar, sair de lá, atender, trabalhar, então chega uma hora que as equipes vão cansando e até vão se afastando, seja por Covid, por doença, por tal, férias, então é uma época também de crescimento da profissão, né, que a gente vê. Agora estamos com um lockdown em muitas cidades no interior de Goiás, e para vocês verem a importância de um prontuário até, a gente tem algumas cidades em Goiás que a fiscalização da cidade, do município, fiscalização da prefeitura, né, ela está indo nas clínicas que são de pilates, feita por fisioterapeutas, para saber se é paciente ou se é aluno. Porque se não tiver prontuário, é aluno. Se tiver prontuário com evolução, é paciente. Então, eles estão olhando para ver se aquela clínica, ela é uma clínica mesmo, de verdade, se tem prontuário, se evolui os seus clientes, né? Ou se é um serviço que eles estão chamando, né? Respeitando a definição deles, de não essencial, eles mandam fechar, né? Eles estão fechando, então. Então, a importância de ter um prontuário, né? Então, teve um pessoal lá dessa cidade que me ligou e falou, não, vocês têm que fazer alguma coisa, fecharam a minha clínica. Eu falei, você tem prontuário? Não. Então, meu filho, então, você já está em... Eu não posso fazer nada, porque se eu for fazer, a primeira coisa é abrir um processo ético, disciplinar contra você, porque você não está evoluindo seus pacientes. Então, você tem que evoluir seus pacientes, é a primeira coisa. Depois que você começar a ter prontuário, a gente volta a ver, né? Porque não tem jeito, né? Outra coisa importante aí do Covid que a gente teve foi mais ano passado, esse ano até que está mais calmo, que são as terapias milagrosas contra o Covid, tá? Não existe milagre contra o Covid, espero que esteja claro para todo mundo isso, né? Mas tem pessoas que tentam vender algumas coisas, né? Que falam que melhora do Covid, né? Desde drenagem linfática, laser, ozônio. Então, com todo respeito às técnicas que eu tenho, mas sem evidência científica, é boletim de ocorrência e denúncia no Ministério Público. A pessoa que responda, se ela se justifique, porque por isso que a gente saber se tem algum fundamento e tal, mas sem fundamento não se pode vender milagre não, né? Então, assim, eu acho que eu falei bastante, né? Falei um tanto bom aí sobre... Eu tentei dar um apanhado geral. A fiscalização em si do Conselho, ela é um órgão pequeno, né?
pequeno, porque a gente tem milhares de profissionais e um número pequeno de fiscais, né? Até os fiscais falaram, não, vamos aumentar o quantitativo, são 3 fiscais para Goiás e 2 para Brasília. Vamos aumentar, vamos fazer concurso. Se você tiver uns 100 fiscais, senão funciona. A gente tem que trabalhar muito com... Então, a gente usa muito a tecnologia, que são a própria internet, como apoio nas fiscalizações, né? Trabalhamos muito em cima de denúncias. Estamos focados muito em hospitais, né? Essa semana foram 4 denúncias no Ministério Público que a gente protocolou. 4 a gente protocolou contra hospitais, tá? Por falta de profissionais. Então, esse é um trabalho incansável da fiscalização do Conselho e eu acho que é o mais preciso que a gente tem aí para se fazer nesse momento, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, José Renato. A gente tem a Graziela com uma dúvida. Graziela, eu peço para você abrir o microfone e câmera e fazer direto sua pergunta ao doutor José Renato. Oi, boa tarde. Estão conseguindo ouvir? Então, minha dúvida está desde o início do curso, né? Desde janeiro. Eu queria saber a partir de qual semestre a gente pode começar a estagiar. Eu lembro que em uma das lives com o coordenador, ele disse que a partir do 7º semestre tinha os obrigatórios, mas eu não lembro dele ter falado alguma coisa sobre se poderia antes dos últimos semestres, né? Graziela, só para entender, assim, o obrigatório é uma coisa, é o da faculdade, beleza, da faculdade, normalmente são os normativos da própria faculdade que definem sobre o estágio, né? E regidas pelo MEC também, então é bem tranquilo o estágio obrigatório. Aí você está querendo saber do não obrigatório, né? É isso? Isso. Só para esclarecer a Graziela, não sei se ela tem a distinção entre o que é o estágio obrigatório e não obrigatório. O estágio obrigatório é o estágio que está no seu currículo, que é no 8º, 9º e 10º semestre da nossa matriz curricular. O estágio não obrigatório é aquele estágio que é iniciativa geralmente do próprio estudante, que quer, antes do estágio obrigatório ou durante o estágio obrigatório, fazer um outro estágio que não é o ofertado pela universidade. Esse é o que a gente chama de estágio não obrigatório. E é desse que o doutor José Renato estava comentando naquele momento, tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. Renato, seu microfone... Agora eu abri. Então, o não curricular, que é o não obrigatório, você pode fazer a partir do penúltimo ano da graduação. Aí são 4 anos, né? 4 ou 5 na UNB. Na UNB são 5 anos. No nosso caso, são 3 últimos semestres, né? A gente tem estágios obrigatórios. Tá. Então, assim, mas o não obrigatório você já pode fazer a partir do penúltimo ano. Desde que você... Isso. A gente tem as regrinhas que é justamente aquilo que você comentou, né? Tem que cumprir todas as obrigatórias. Então, eu acho que é só a partir do 7º, acho, se eu não me engano. 7º. É uma coisa assim, né? Não me lembro mais. Né? Eu fui 7º, coordenador no 7º você vai estar no estágio já obrigatório, né? Então, é do 7º. Você não pode estar com disciplina pendente, né? Você, assim, que reprovou. Você pode estar fazendo optativa, né? Essas daí não tem problema, complementar. E aí você tem que ter um termo entre a universidade, ou um contrato celebrado, né? Um contrato... Tem alguns que fazem através do CIEE, outros têm convênio direto, né? Então, isso é possível fazer, né? Beleza, Graziela?
E... Oi, boa Tá tarde. bom, professora, só isso mesmo. Obrigada. Boa tarde, professor. Tudo bem? Você me ouve? Escuto. Quem que é que tá falando? É Júlia. Oi, Júlia. Eu tenho uma dúvida. O senhor falou que já trabalhou no Exército, né? Eu já pensei em trabalhar. Eu queria saber como é que é o processo. É um concurso? Como é que é? Tá. Então, eu prestei em 2011 no Exército, né? E assim, eu nunca tinha prestado antes, tal. Na verdade, eu nunca trabalhei, assim, trabalhei só no Uniceub, um tempo de carteira assinada, né, tal. Eu trabalho desde os 15 anos, né, mas nunca registrado, nunca tinha sido. Então, eu falei, pô, tô tendo um concurso do Exército, eu queria ter um dia direito a férias, né, 13º, eu falei, pô, eu vou tentar esse negócio aí, né. E na época, meu currículo já estava num bom nível, assim, de currículo, né, em 2011. Eu já tinha mestrado, eu tinha 2 artigos publicados, já tinha feito algumas pós. Então, por que eu estou falando isso? Porque naquela época era um processo seletivo em que você somava ponto de acordo com vários itens, né? E aí o meu foi o primeiro colocado, né? Minha titulação já me levou em primeiro lugar, no geral, de todas as áreas, né? Então, aí eles me chamaram. Era um processo seletivo na época, né? Aí foi legal, o Exército foi uma experiência boa. Aí você fica 40 dias em treinamento, né? Eu adorei o treinamento, ficava no meio do mato, né? Então, eu gostei muito disso. E aí depois eu estava no HFA, eu fui lotado primeiro no HFA, tá? Então vamos contar a historinha é legal. Eu fui para a HFA, eu trabalhava na parte de enfermaria, me dedicava bastante, só que o militar, você tem várias funções além da área de trabalho. Então eu era fisioterapeuta, e também você tem que fazer trabalho de oficial de dia, que é ficar de guarda, você faz obrigações militares, né? Então você trabalha até a mais do que o horário combinado, né? E aí um belo dia, isso em 2011, ainda 2, 3 meses depois que eu estava na HFA, foi internada no HFA a mãe da presidente Dilma, né? Ela ficou lá com um problema respiratório. Nisso, o diretor do hospital mandou me chamar, ele sabia que eu ficava na enfermaria, falou, ó, Bulhões, Tenente Bulhões, você vai ficar atendendo a mãe da presidente todo dia, de manhã, de tarde e de noite, segunda a segunda, até o dia dela sair do hospital. Eu falei, tá bom. Sim, senhor, né? A gente paga para isso, né? Vamos embora, né? Então, eu trabalhei, né? Bonitinho, atendi super bem, né? E assim, era só ela que eu atendia, só ela. Então, assim, ou você vira amigo, ou você fica louco e pede para sair, pede demissão, né? Então, a gente se tornou amigo, né? A gente papeava, batia papo, conversava, atendia ela. Depois de uns 10 dias, ela melhorou alta. Falei, beleza, alta, né? Agora eu vou voltar a trabalhar bonitinho e tal. Aí, na saída do hospital, a mãe da presidente Dilma, né, foi a presidente, né, na saída. Estava o presidente, o diretor do hospital, todo mundo lá, médicos, todos. Eu não, né, o mísero fisioterapeuta não, né? Não estava na saída. Mas aí ela falou o seguinte, vieram me contar, né? Ela agradeceu o diretor do hospital, falou, diretor do hospital, o hospital é muito bom, mas o melhor desse hospital é o Bulhões. E tem mais, o Bulhões não fica aqui mais não, ele vai embora lá para a presidência da República comigo. Né? Então, graças a Deus, para mim foi muito bom, porque lá na presidência da República, não por ser só presidência da República e tal, né, foi legal por esse lado também, mas eu fiquei num ambulatório de ortopedia, né, então lá eu atendia... era um paciente por horário, a gente fez um trabalho muito bom lá, focado em resultado, então eu cresci muito profissionalmente lá dentro, né? De 2011 a 2019 que eu saí de lá, para mim foi um boom
profissionalmente falando. Por quê? Porque eu aproveitei e estudei mais ainda. Eu trabalhava, estudava, fiz cursos. Fiz um curso que para mim foi muito legal, que foi o Busquet. O Busquet, para mim, deu um... eu não defendo técnica nenhuma, assim, né? Você falar, pô, qual técnica? Qual que eu faço? Você tem que fazer coisas para ir lendo, estudando, para melhorar o seu raciocínio clínico. O seu raciocínio clínico é o mais importante de tudo. Então, o Busquet, ele me deu uma ferramenta de raciocínio clínico violenta, assim. Então, eu já tinha um RPG, aí eu fiz o Busquet, pô, aí tem, vocês verem na minha página da empresa lá, a gente dá cursos que é fisioterapia, da avaliação em lombalgias, da avaliação à arte da alta em até 3 consultas, né? Isso aí foi feito porque eu peguei esse know-how na Presidência da República. Chegava o paciente com dor lombar lá, era avaliar, atender, alta. Avaliar, atender, alta. Olhar, atender, alta. Eu falei, pô, esse negócio aí tem... Que mágica é essa, né? Mas assim, essa mágica foi sendo criada através do estudo. Então, aí depois a gente fez esse curso, né? Que a gente já deu 3 vezes esse curso já. Foi bem legal. Então, assim, para mim foi importante para esse crescimento aí, para entender mais e melhorar o raciocínio clínico. E o que é interessante falar da Presidência da República, quando eu cheguei na época, eles atendiam na Presidência, tem mais fisioterapeutas lá, atendiam a média de 7 pacientes por hora. Cada fisioterapeuta atendia 7 pacientes por hora. Aí eu cheguei, pô, a gente pode organizar isso aqui, né? Junto com outro fisioterapeuta, que tinha uma linha de raciocínio também bem para frente, que é o Marcelino, que é um baita de um fisioterapeuta aqui em Brasília, e que ele estava lá na época também. A gente falou, vamos mudar isso aqui? Sentamos com a turma, conversamos e tal. Nós vamos atender 1 paciente por horário. Na época era 7 pacientes por horário e tinha uma fila de espera de 70, lá na Presidência da República. É porque lá atende também os servidores, são 3.000 e tantos servidores tinha na época. Resultado, depois de 2 meses, cada um atendendo 1 paciente por horário, sabe quantos pacientes tinham na fila de espera, pessoal? 0. Não sei que matemática é essa. Se for falar de matemática, a proporção não dá certo, né? Porque 7 por horário, 70, se atender 1 vai ser, sei lá, 4.000, né? Não sei matemática também. Mas aí de 1 por horário, aí a gente caiu para 0 a fila de espera. Mas por quê? Porque você passa a ter uma visão focada em resultado. Você atende 1 paciente por horário, você quer resolver logo o problema do cara, você quer devolver logo o cara para o trabalho, de volta e tal. E é isso. E é isso que eu trabalho na minha clínica, que eu vendo agora. Muito obrigada, professor. Valeu. A sua resposta foi mais longa do que eu... Não, foi ótimo, fiquei mó presa aqui na história. Adorei. Legal. E aí, pessoal, o que mais? Acho que tem a Maria Gabriela com a mão levantada. Pode perguntar, Maria. Abre sua câmera para ele te conhecer. Acho que abriu. Abriu? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Primeiro, eu gostei muito da sua história, de você falando de quando você trabalhava no HFA. E eu pedi para perguntar sobre a especialização, como é que funciona. Que você comentou sobre o RPG, eu gostei. E naquele momento eu fiquei curiosa sobre isso. Especialização do quê? Não entendi a sua pergunta, desculpa. Especialização, tipo RPG, a acupuntura, legal. Esses legal. tipos. Eu não sei como é que chama. Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu, antes de responder... não, aliás, vou te responder, depois eu já vou te falar um negócio para a turma aí que é importante vocês saberem também. Bom, eu fiz pós-graduação apenas. Eu fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício, eu fiz pós-graduação em Fisioterapia Intensiva. As pós-graduações são com carga horária acima, acho que de 360 horas, não me lembro de cabeça se é isso. E normalmente tem uma monografia no final, de um trabalho de conclusão para você apresentar, seja em formato de artigo, seja em, né, enfim.
Aí, se você falar que eu quero ser especialista, eu quero usar a denominação especialista, o que eu faço para fazer, né? Então, uma vez por ano, o COFITO, o Conselho Federal, ele solta aí quando que vão ser as provas de especialidades. Então, por exemplo, a da Abrafito, que eu faço parte da diretoria. Então, a Abrafito, ela faz a prova de especialidade, as questões e tal, manda para o COFITO aplica as provas nas pessoas que querem ser especialista de traumato-ortopedia, né? E, somado a isso, tem análise curricular também, né? Aí, se o seu currículo pontual o suficiente, se você for bem na prova, você pode usar o título de especialista, tá? Aí o COFITO, a gente tem um certificado bonitinho, tal, e você vai usar o título de especialista, tá? É importante aí para você pontuar, tem, por exemplo, residência, se você for fazer uma residência, né, ou concursos, aí, ser título de especialista soma ponto de alguma maneira aí para algumas coisas, né? RPG, Busquet, são cursos como se fosse aprimoramento, aperfeiçoamento, não são pós-graduações. A osteopatia é uma pós-graduação. Osteopatia, na verdade, eles querem que vire uma graduação, né? Porque é um curso muito longo, né? Então, a acupuntura é uma especialidade da fisioterapia. Quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia. Apesar que, só uma curiosidade para vocês, a quiropraxia, ela é uma profissão. Ela está lá existe um código, CBO, Código Brasileiro de Ocupação. A quiropraxia está lá já, como ocupação. Então, a quiropraxia não falta muito para virar uma profissão. O ruim é a fiscalização disso, né? Porque é uma outra área aí que dificulta fiscalizar o trabalho. Desculpa, desliguei, desculpa. Foi mal. Mas basicamente é isso que existe de termos de estudo para você fazer. Uma coisa que é importante. Vocês que estão na faculdade, falam assim, eu vou aproveitar e já vou começar a fazer pós-graduação. Já vou começar a minha pós. Aí você começa a pós durante a faculdade. Beleza. Aí depois você vai tentar uma prova de especialista. Aí quando a gente vai lá somar, se você começou a pós-graduação antes de terminar a faculdade, essa pós-graduação não é válida. Não é válida, pessoal. Não adianta chorar. A pós-graduação que começou antes da faculdade não tem valor. Não tem valor curricular. Tá? Já era. Quem fez, já era. Fala, mas eu não sabia. Mas lei é assim. Lei tem que saber. Por isso que tem que saber antes de fazer. Beleza? Mais alguma coisa? Obrigado, Maria Gabriela. Acho que tem Maria Eduarda com a mão levantada também. Tá. Maria... Obrigada. Nada. E aí eu gostaria de encerrar as inscrições para a gente liberar aí o José Renato, tá bom? Pode falar. Quem que tu vai falar? Boa tarde. Professor, eu acho que minha dúvida vai mais para o professor Emerson. Minha dúvida é se o nosso... Minha dúvida é se o nosso projeto de extensão seria como se fosse o nosso estágio não obrigatório. Não. O projeto de extensão, ele é uma atividade feita, uma atividade da universidade proposta para uma determinada comunidade. E ele é feito como uma atividade de extensão, né? Ele não conta como estágio não obrigatório. Entendi. Muito obrigada, professor. Bom, mas ele conta ponto aí, né? Esse projeto de extensão é importante. Atividade complementar, né? E assim, eu posso dar só mais um exemplo que eu anotei para falar pessoal, que eu acho que é legal, Emerson. A gente, por exemplo, tem caso aí que chega, às vezes, os casos que mais me incomodam, às vezes,
são as denúncias contra clínicas por alguma falha, algum erro, alguma lesão que ocasionou, né? Muitas dessas denúncias são feitas por falta da capacidade do fisioterapeuta de conversar, de resolver esse problema, sabe? De tentar assumir, às vezes, o erro e ajudar a pessoa, né, naquele momento, naquela falha, porque erros acontecem, né? A gente está, por exemplo, queimadura por gelo, né? Eu mesmo já queimei paciente com gelo, pô. Atleta, beira de campo, já trabalhei com atletas, assim, beira de campo e tal, queimou, mas o cara nunca, acho que nem pensou em reclamar, de tanto que ajudei ele, levei na consulta médica, comprei pomada, comprei isso, tal, resolveu o problema do cara. Agora não, eu tenho denúncias lá no conselho de queimadura de gelo. Aí eu bato o olho e falo assim, pô, a clínica, o que a clínica fez? Aí quando a gente conversa com a clínica, ela realmente não conseguiu conversar com o seu cliente, fazer uma abordagem adequada para contornar o problema. Só isso. Mas é isso, Emerson. Muito obrigado, José Renato, por compartilhar sua experiência, tanto profissional quanto junto ao CREFITO. Essa discussão com os estudantes é bastante importante, né, para eles, principalmente nesse mundo virtual que a gente está tendo que ensinar, ter um contato com a realidade, né, e para motivá-los, principalmente. São alunos calouros, estão começando o curso de fisioterapia, então é bom falar com profissionais, né? A gente agradece demais a sua colaboração, agradeço ao Sérgio e a todos os conselheiros do CREFITO 11, que é sempre um parceiro nosso aqui no ensino desses alunos. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado, Emerson, obrigado a todos os alunos aí, aos tutores, a todo mundo aí. Grande abraço a vocês. Muito obrigado. Bom, meninos e meninas, então acho que é isso. Vocês têm uma tarefa agora que é produzir uma nota, né, a respeito desse momento com o José Bulhões. Os tutores, monitores estão aí para orientar vocês. Se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram falar comigo também, estou aqui à disposição. Se não, eu dispenso todos e desejo que vocês continuem se cuidando, porque o momento está bastante complicado mesmo. E qualquer necessidade, nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês também.